TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Damos início à programação ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. A partir de agora, você vai acompanhar o debate público que vai falar sobre o trabalho doméstico entre passado e futuro, desemprego e precariedade do trabalho doméstico nessa época de pandemia. Quem vai comandar esse debate é a vereadora Guida Calisto. E lembrando que você de casa também pode participar, enviando perguntas e sugestões. É só acessar o site campinas.sp.leg.br ou também, bem facinho, envia um WhatsApp para o número 19 97 829 3776. Você acompanha aqui pela TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. Lembrando que por causa da pandemia vai ser tudo online essa discussão. Então fique com a gente até o final. Bom dia a todas e todos. Iniciamos agora mais um debate público aqui, organizado pelo nosso mandato. Eu sou vereadora Guida Calisto, aqui de Campinas, e nós estamos fazendo esse debate público com o tema trabalho doméstico entre passado e futuro, desemprego e precariedade do trabalho doméstico na pandemia. Para esse debate, nós convidamos duas companheiras valorosas, a Luísa Batista, que é presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD. E também convidamos a companheira Domingas Aparecida Cardoso, que é diretora executiva do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e região. Quero agradecer já, a participação dessas duas companheiras. Antes, eu quero dizer também que esse debate é transmitido, pela TV Câmara, mas também pela página, do Facebook e também no YouTube. Nossas debatedoras terão um tempo inicial para fazer as suas falas, e aí, assim que elas derem um tempinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, é só acessar os canais aqui para conversar com a gente, para garantir a participação de todos e todas. Vocês podem fazer as questões pelo e-mail comunicacão@campinas.sp.leg.br. Eu vou repetir. O e-mail para fazer perguntas, intervenções, enfim, é comunicacão@campinas.sp.leg.br. O leg é LEG, tá? De legislativo. Ou então você pode também fazer perguntas, intervenções, enfim, pelo WhatsApp, tá? Que é o 19 978 29 3776. 978 29 3776. Assim que vocês forem enviando as questões, a gente vai recebendo aqui e na hora que as nossas debatedoras derem um tempinho, a gente passa aqui as perguntas e elas respondem, tá bom? Bom, antes de eu passar para as debatedoras aqui, para a gente debater sobre esse importante tema, agradecendo, mais uma vez a participação delas, eu quero agradecer também, em nome da Érica, do cerimonial da Câmara Municipal, eu quero agradecer todos os funcionários da Câmara, da TV Câmara, que nos auxilia para que esse debate possa ser transmitido. Esse é um tema de extrema importância para nós, para nós que assumimos um debate, um mandato popular, um mandato que dê voz às lutas populares, às lutas das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, a gente quer debater com a sociedade o que é o trabalho doméstico, quais são as lutas dessas mulheres, porque a maioria são mulheres que estão enfrentando, que enfrentam há muito tempo, ocupando esse espaço do trabalho doméstico. E nós temos aqui duas companheiras que militam nessa área, que fazem essa luta. Então, quero abrir o debate, falando sobre as perspectivas aí do que tem sido a luta de vocês. Vou convidar, então, a Luísa Batista. Se a Luísa quiser se apresentar e iniciar sua fala aí, fique à vontade, viu?
Bom dia a todos e todas, né? Bom dia. Primeiro eu quero agradecer também ao convite feito pela vereadora Guida Calisto. Para mim é muito importante, para a federação, para a categoria, a gente está nesses espaços de debate, né? Falando do trabalho doméstico. Então, bom dia a todos e todas. E, assim, iniciando a minha fala em questão do trabalho doméstico, a gente vem, nesse momento de pandemia, nunca a nossa luta teve tão forte, tão presente na vida das trabalhadoras domésticas, porque eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Então, eu sou uma trabalhadora doméstica, só que eu estou aposentada, graças a Deus. Eu já tenho 65 anos, então é justo que eu trabalhei, que tive meus direitos respeitados, né, graças a Deus, e a consciência de quem me deu emprego por 26 anos, hoje eu estou aposentada. Então, isso me permite estar na luta para garantir que os direitos conquistados com tanto sacrifício, com tanta dedicação, né, por aquelas companheiras que vêm de longas datas, garantir que esse direito hoje seja respeitado. A gente tem uma história de luta muito bonita, nossos passos vêm de longe. Eu não cheguei a conhecer a dona Laudelina de Campos Melo, né, que ao falecer deixou a casa aí em Campinas para ser a sede do sindicato de Campinas. Isso é uma história muito bonita. Dedicou toda a vida dela à luta, né, à luta pelas pessoas menos favorecidas e, em especial, a categoria que ela representou tão bem. E depois disso vieram tantas outras, né, que foram dando continuidade a esse trabalho, e hoje eu estou à frente da FENATRAD. Não foi fácil para mim suceder uma pessoa como Creuza Maria Oliveira, que esteve à frente da FENATRAD por 3 mandatos, que foi nos mandatos dela onde vieram as maiores conquistas, né? A Lei 11.324, assinada pelo presidente Lula, a lei, aliás, a emenda constitucional, a Convenção 89, todas essas conquistas resultou no que nós temos hoje. E antes, trabalhadora doméstica, lá atrás, quando foi concebida a CLT, né, na década de 40, nós ficamos de fora. E nem direito à carteira assinada a gente tinha. A gente teve direito à carteira assinada num período muito difícil que o país enfrentava, né, que foi no período da ditadura militar, ano 1972. Em 1973, a Lei 5859 entrou em vigor. Então, essa luta toda, sabe, a gente faz um pouco desse resgate, vereadora, porque é graças a essa luta que hoje nós podemos dizer que temos FGTS, que nós temos seguro-desemprego, que nós temos uma jornada de trabalho estabelecida por lei, que o empregador já não pode mais descontar alimentação nem moradia, no caso da trabalhadora doméstica, pernoitar no local de trabalho. Então, a gente faz esse resgate para que quem esteja nos ouvindo nesse momento saiba que não foi fácil. É 85 anos de luta. A primeira associação de trabalhadoras domésticas foi, acho que na cidade de Santos, né? Depois veio a de Campinas, e aí a luta foi se expandindo de forma tímida. Vieram, então, na década de 60, os movimentos feministas, começou a se estruturar, se organizar, e o movimento negro que já apoiava a dona Laudelina. Então, essas lutas, essas conquistas, como eu costumo dizer, ninguém faz uma luta dessas sozinha, nem sozinho. Então, é preciso que a gente tenha as parcerias, que tenha os movimentos sociais. Depois, teve, em 1988, conseguimos alguns direitos que até então a gente só tinha carteira assinada, e aí vieram também a luta pelos outros direitos. E em 1988, a principal conquista foi o direito de se organizar em sindicatos. O Sindicato de Campinas, a companheira Domingas vai poder falar, mas aqui o Sindicato de Pernambuco, né, eu moro aqui no bairro de Dois Unidos, em Recife, e o Sindicato de Pernambuco tem 32 anos de fundação, no dia 5 de novembro de 2020. Essa luta se ampliou e hoje nós temos o que temos, mas nesse momento de pandemia, aí a gente viu que a pandemia escancarou coisas que a gente já não acreditava que estivesse superado, claro.
Nós não somos ingênuos de acreditar, por exemplo, que o trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico estava superado, estava extinto. Não está. A pandemia veio trazer essa chaga, né, aos olhos da mídia, da sociedade. E só o ano passado foram 4 casos de trabalhadoras que foram resgatadas em condições análogas à escravidão e casos rumorosos. E aí a gente sempre, né, todas as dirigentes, a nossa luta sempre foi para reconhecer o valor social do trabalho doméstico, sempre foi para trazer ao conhecimento da sociedade a importância que temos, mesmo sendo o nosso trabalho sendo executado por mulheres negras, analfabetas ou semi-alfabetizadas, mas o nosso trabalho ele tem uma importância muito grande na organização da sociedade, porque é graças à nossa força de trabalho que muitas mulheres estão hoje no mercado de trabalho, porque com uma trabalhadora em sua residência para fazer o trabalho doméstico, ela ganhou mais tempo para se inserir na profissão que escolheu, e quando chegar em casa, ter a tranquilidade de ter uma casa limpa, organizada, a alimentação pronta. Então, mesmo com todas essas precariedades, né, das pessoas que fazem esse trabalho, né, essas tarefas domésticas, mas essa situação é que propicia que outras pessoas estejam no mercado de trabalho. Então, a gente busca o reconhecimento do valor social do trabalho doméstico, a gente busca mostrar para a sociedade, dar visibilidade à nossa luta, e aí a gente diz, conquistamos os nossos direitos, agora queremos o respeito. Por quê? Porque mesmo tendo todas essas conquistas, como foi falado, tem a questão do trabalho análogo à escravidão, tem a questão de um total de mais de 7 milhões, que é um número que a gente fica pensando que pode ser subnotificado, né? Os dados que nós temos, porque tem muitos... Você olha um prédio, tem 60 apartamentos, e pelo padrão daquele edifício, a gente percebe que ali tem pessoas que têm uma trabalhadora doméstica. Então, vamos contabilizar 60 num espaço bem pequeno, mas com aquela verticalidade de residências. Então, ali tem muitas trabalhadoras. E aí, quando chega essa questão de dizer, tem dados que diz 6 milhões e 200 mil, tem outros que é 7 milhões e 200, outros dizem que é mais de 8 milhões. O fato é que somos o país, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, nós somos o país que temos o maior número de trabalhadoras e trabalhadoras domésticas no mundo. Porém, mesmo com todas essas conquistas, ainda tem patrão que diz que não conhece a PEC das domésticas, que não sabe da existência da Lei Complementar 150. Então, fica aquela pergunta no ar. O empregador, geralmente, é pessoas que têm um bom nível de escolaridade, têm acesso à informação em todos os canais de informações possíveis, né? Diferente de nós, trabalhadoras domésticas. Então, as trabalhadoras não ter conhecimento da Lei Complementar 150, não ter conhecimento dos direitos que têm, a gente até entende, porque a gente acorda, o dia ainda está escurecido. Então, a gente se arruma, vai para o trabalho, né? Muitas vezes tem trabalhadora que enfrenta 3 conduções para chegar no local de trabalho. Aí, quando chega lá, já é as carreiras, porque ela tem um horário a cumprir. Quando ela termina, que larga à tarde, é aquela mesma correria para voltar, aquela mesma quantidade de transporte, superlotado, né? O que já tem aquela questão do isolamento, que não está sendo possível nos transportes públicos, e aí essa mulher ela não tem tempo, porque quando ela chega em casa, ela vai para a segunda jornada de trabalho, que é a jornada da casa dela, preparar o alimento para deixar para os filhos ou o marido no dia seguinte, organizar a casa, lavar uma roupa, né? Então, essa mulher ela não tem tempo de acessar os meios de comunicação, de se informar, mas os empregadores, eu acho que é assim uma coisa meio que não dá para acreditar
que tem 70% dos empregadores não têm conhecimento da Lei Complementar 150 nem da emenda constitucional. Então, em nome dessa desinformação, os nossos direitos são sulapados, né? A gente não tem carteira assinada, a maioria não tem carteira assinada, não recolhe previdência social, não recolhe o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e essa trabalhadora, muitas vezes, ela está com a carteira assinada e o empregador não recolheu os encargos sociais. E quando ela adoece, aí é que ela sabe do prejuízo. Então, o trabalho da FENATRAD é, se toma conhecimento do que está acontecendo, buscar que esse direito seja garantido, ou através de uma conversa, um acordo, e é isso que a maioria das dirigentes fazem, né? Primeiro, tentar um acordo, né? Porque é desgastante, está se entrando com ação na justiça direto, né? Está se entrando com reclamação trabalhista, mas o trabalho da FENATRAD, que foi fundada com o objetivo de agregar os sindicatos e de fortalecer a luta, né? Já tem 25 anos, então o trabalho é esse, o trabalho que a FENATRAD vem fazendo. E na pandemia, aí sim, a gente teve que se desdobrar, porque teve muitas trabalhadoras que perderam seus postos de trabalho, não conseguiram o auxílio emergencial, muitas que se inscreveram, ficou naquela de estar em análise, e essa análise nunca foi concretizada. Terminou o primeiro período do auxílio emergencial e muitas não receberam. Agora tem esse auxílio emergencial, que eu fico imaginando como uma pessoa sozinha, mesmo ela sendo sozinha, consegue sobreviver com R$150 por mês, né? Como é que ela paga aluguel, como é que ela paga uma água, uma luz, compra um gás e se alimenta com essa inflação que tem aí. Então, a gente está, sabe, nesse momento, mostrando, gritando para a sociedade. O trabalho doméstico, ele precisa ser valorizado. Os nossos direitos precisam ser respeitados. Tem a questão da vacina, que a FENATRAD também soltou nota nas redes sociais. No ano de 2020, vários estados decretou lockdown. E nesses decretos estava incluído o trabalho doméstico como essencial. E aí é a incoerência, né? Não valoriza, mas na hora que está todo mundo em casa, podendo fazer o seu trabalho, home office, né, como chamam, trabalhando em casa, mas não abre mão da trabalhadora estar na casa dela, se protegendo e protegendo a família da trabalhadora e protegendo a família do empregador também, porque o transporte público, se fizer uma pesquisa, muitas das pessoas que estão aí nas filas esperando um leito na UTI não tem transporte próprio, utiliza transporte público, e é aí os maiores meios de contaminação, né? O lockdown deixou o trabalho doméstico como essencial, mas na hora da vacina, as trabalhadoras domésticas nem foram citadas, lembrando que elas trabalham numa residência, que está se expondo no transporte público, ou seja, ela se expondo no transporte público, ela é o agente, né, de contaminação em duas residências, na residência dela e na residência do empregador. Mas a trabalhadora doméstica não foi citada, não está sendo citada como grupo prioritário. A FENATRAD entende que o grupo prioritário, a prioridade das prioridades nesse momento, são os profissionais de saúde, porque estão lidando diretamente com as pessoas contaminadas. É a segurança, porque a gente tem que ter segurança, né? E os agentes funerários, né? Sepulta os corpos que morreram contaminados pela Covid, os sepultadores lá. Então, tem grupos prioritários das prioridades. E tem aqueles grupos prioritários onde as trabalhadoras domésticas já deveriam estar incluídas. E deveria estar incluída por tudo isso que a gente falou. Então, teve também a questão da falta de alimentação. A FENATRAD, no ano passado, fez 3 campanhas, vereadora. Foram 3 campanhas que nós fizemos. A primeira não surtiu um efeito muito bom, né? Não teve uma grande adesão, que foi o cuida de quem te cuida, deixe sua trabalhadora doméstica com salário pago, deixe em casa com salário pago.
a adesão foi baixíssima, mas aí veio a medida 936, que permitiu aquelas que trabalhavam de forma oficialmente, né, com registro e tudo, o empregador suspendeu o contrato de trabalho. E já veio as fraudes, né? Porque muitos suspendeu o contrato e a trabalhadora tinha que comparecer ao local do trabalho, sendo que ele não pagou, nesse período, os encargos sociais, né, FGTS e INSS, não pagou o salário e teve o trabalho da doméstica realizada para ele de forma gratuita. E a trabalhadora doméstica não pôde ficar em casa, em quarentena. Então, quarentena, infelizmente, não deveria ser, mas, atualmente, quarentena é privilégio. Privilégio de quem pode se dar o luxo de trabalhar em casa, privilégio de quem tem uma trabalhadora doméstica para fazer todo o serviço, e não só as trabalhadoras, né? Aí eu não vou ser egoísta, eu defendo a categoria, mas eu olho também à minha volta e eu vejo que muitas categorias, sabe, está aí se expondo no transporte público. Os empresários reclamando, né, que não tem o lucro que eles esperam. O que é que eles fazem? Reduz as frotas, e o governo decreta um lockdown. Quando reabre, não chega, não senta com os empresários do ramo de transporte para dizer: vocês vão ter que ofertar toda a frota de vocês. Aqui, eu moro perto de uma garagem de ônibus. E muitas vezes, quando acontece de eu precisar, uma necessidade, passar por perto, eu fico olhando. Tem mais de 50 ônibus dentro da garagem. Mas as pessoas estão andando em ônibus superlotados. Eles não botam a frota toda. Então, é complicado, nesse momento de pandemia, a falta de consciência também das pessoas, que tem a possibilidade de estar em casa e vai para a balada, né? E com isso traz a contaminação não só para eles, mas também para as pessoas de mais idade que ficam em casa. Não usam máscara, não querem usar álcool em gel, diz que isso é besteira, muitos dizem que não querem tomar vacina. Então, essa política genocida que está aí, esse negacionismo, tudo isso, vereadora, contribui para que a gente esteja enfrentando essa situação terrível, né? Com mais de 310 mil famílias chorando pelos seus mortos, e aí tem muitas trabalhadoras domésticas. A gente não sabe o quantitativo de trabalhadoras que foram infectadas, a gente não sabe o quantitativo de trabalhadoras que vieram a óbito. Então, fica difícil para a gente trabalhar nesse momento de pandemia e fazer o trabalho de apoiar as trabalhadoras domésticas. Mas a gente tem buscado fazer o nosso trabalho dentro daquilo que nos é possível, fazendo de tudo para garantir que a trabalhadora não saia prejudicada nessa situação. Mas a gente sabe que o desemprego, infelizmente, está muito alto, não só os trabalhos formalizados, né? Porque muitos empregadores também perderam seus postos de trabalho, com o trabalho informal, aquele que a mensalista está sem carteira assinada. Então, a gente está nessa situação. Eu não sei, acho que já encerrou o meu tempo, né, de fala, mas o que eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo nesse momento, para a senhora vereadora, é que a FENATRAD, junto com os sindicatos afiliados a ela, estão, sim, buscando minimizar os sofrimentos para as trabalhadoras e trabalhadores domésticos do país. Obrigada. Eu que agradeço, Luísa Batista, muito obrigada por essa sua fala, né? Uma fala tão esclarecedora para nós, né? Tão pertinente nesse momento, que relata, de fato, não só o sofrimento e não só os desafios que as trabalhadoras domésticas têm enfrentado, mas a população trabalhadora de forma geral, né? Porque o que você falou é o que a gente sente enquanto trabalhador, justamente nesse período da pandemia. Agora eu quero nós vamos ouvir então a companheira Domingas, companheira aqui de Campinas, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Bem-vinda, Domingas, é com você a fala aí. Bom dia, vereadora Guida. Bom dia, companheira Luísa. Bom dia, sua assessoria. Bom dia a todas. Bom dia às outras
os outros companheiros e companheiras que nos apoiam nessa luta aí na Câmara dos Vereadores de Campinas. Bom dia às trabalhadoras, os trabalhadores aí da Câmara, e a todos que nos ouvem pela TV Câmara, pelo Face, pelo YouTube, e dizer que nesse novo normal, a pandemia trouxe uma coisa que para nós foi bom, porque nesse momento nós estamos conseguindo falar, ir mais longe, né? Conseguindo falar com a companheira Luísa lá do outro lado, lá no Nordeste. Gostaria de estar em Recife, mas infelizmente a pandemia não permite, né? Então, nos trouxe esse canal para a gente estar comunicando. Então, por esse lado, foi muito importante que nós tivemos que reaprender também a como fazer a nossa voz, nos ver a nossa voz, né? Infelizmente, muitas trabalhadoras não conseguem, nesse momento, né, estar vendo esse debate, mas depois ela tem a oportunidade, ela pode estar buscando, assistir novamente. Então, é muito importante essa discussão e esse debate. Então, nós aqui de Campinas, como todos já sabem, né, a sede aqui da Dona Nina, sindicato é o segundo do Brasil, né, que a Dona Nina fundou o primeiro sindicato em Santos, em 1936, e depois ela veio para Campinas e fundou a segunda associação, que naquele tempo não podia ter sindicato. A segunda associação do Brasil aqui em Campinas, que depois, em 88, transformou em sindicato, né? Quando a lei permitiu. Então, assim, para nós, aqui de Campinas, né, que sempre participamos dessa luta aí nacional e internacional das trabalhadoras domésticas, né? Sempre participamos de todo esse movimento aí da Federação Nacional, do Colatral, dessa luta, que não é só nossa, de todas as trabalhadoras, né? É muito importante. Eu sou a Domingas, né? Esqueci de me apresentar. Eu sou a Domingas, eu cheguei aqui em Campinas com 14 anos, né? Sou de uma família também baiano, meu pai e minha mãe, e nós viemos para o estado de São Paulo, para o interior, trabalhar na lavoura. E aos 14 anos, eu vim para Campinas, 1969, e fui trabalhar em casa de família, de residência. E naquele tempo não tinha o registro em carteira ainda, né? Só em 1972, depois vigorou em 73. E daquele momento para cá, daquele momento, quando vigorou a lei, eu falei com a minha patroa, falei, olha, eu estou sabendo de uma coisa nova aqui. Saiu aí para doméstica, né? Ouvi no rádio. Aí ela falou, eu vou ver o que é, aí depois eu te falo. Aí ela foi ver e já veio com carnê, era um carnê grande de 24 folhas do INAMPS. Aí ela falou, olha, a partir de hoje você está registrada. E daquele dia para cá, eu nunca mais trabalhei sem registro, nunca mais. E também hoje eu sou aposentada. Aos 48 anos, eu completei os meus 30 anos de trabalho, aposentei, mas continuo aí na luta, junto com as outras companheiras no sindicato, para tentar amenizar, né, tantos problemas que vêm de longe, que é a nossa categoria, como já foi dito aí pela companheira Luísa, vem com esse pensamento ainda de escravidão, vem ainda. Mas nós somos uma categoria de profissionais, nós somos uma categoria profissional, e nós lidamos direto com o nosso empregador.
Eu costumo falar para as companheiras, vocês têm chance, nós temos a chance de negociar direto, porque os trabalhadores de uma indústria, às vezes, nem sabem quem é o seu patrão. Uma indústria multinacional, internacional, ele nem sabe quem é o patrão. E nós, trabalhadoras domésticas, sabemos quem é o nosso patrão. Temos a chance de sentar e negociar os nossos direitos. Então, isso é muito importante para nós, mas às vezes a gente não consegue, a trabalhadora não consegue, porque tem toda aquela carga que já faz todo esse serviço em casa e quando sai para trabalhar, não vê esse trabalho como uma profissão, que ela está tão assim, naquele ritmo de fazer a mesma coisa em casa, depois sai, vai fazer, e ela acaba confundindo. Outro problema também que a gente consegue ver nesses anos todos de luta que a gente tem aí, e meu trabalho sempre foi direto com a trabalhadora doméstica, o atendimento direto à trabalhadora e fazer as homologações, fazer as conciliações no sindicato entre patrão e empregado. Então, há mais de 30 anos eu faço esse trabalho. Depois que eu me aposentei, eu faço esse trabalho voluntário com as trabalhadoras domésticas. Atendo aqui em Campinas e na região, que o nosso sindicato aqui na nossa região 5 cidades, né? Aqui da região metropolitana de Campinas. Então, a gente tenta fazer minimamente um atendimento para as trabalhadoras domésticas, um plantão, e chamar os empregadores, né? Quando a gente atende os casos, tem problema, a gente não encaminha direto para a justiça, porque a justiça ela é uma coisa fria e a gente quer dialogar com as duas partes, quer tentar resolver antes de encaminhar para a justiça, né? E, então, a gente chama a trabalhadora, chama o empregador, só não negocia quem não quer, porque a gente tenta fazer isso antes. E nesse atendimento é muito assim, engraçado, chega até a ser engraçado o que a gente vê, o que eu já vi ao longo desses anos, como que os empregadores assim desfaz, né, da gente e tenta falar para a trabalhadora que ela não deveria ter chamado ele ali, onde já se viu chamar ele no sindicato, ele não merecia isso, me levou eu no sindicato, porque essa pessoa não sabe nem falar, ela não sabe nem falar direito quais são os seus direitos, né? Daí a gente pergunta para a trabalhadora, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando, que você tem direito ao aviso prévio? Que eu falo errado, muitas vezes eu falo errado, em vez de falar aviso prévio, eu falo breve. Aí os empregadores chegam e falam, olha, essa pessoa não sabe nem falar e você me trouxe aqui, imagina, que horror, né? Aí eu pergunto para a trabalhadora, você está entendendo o que eu estou falando? Aí a trabalhadora fala, não, estou entendendo tudo que você está falando. Então, é para você que eu estou falando. Eu só chamei ele aqui porque, apesar dele ter todo o seu estudo, todo o seu conhecimento, toda a chance de saber da lei, ele não sabia que você tem direito do aviso prévio. Então, é por isso que eu estou chamando ele aqui. Não é para ele que eu estou falando, é para você que eu estou falando. Então, eu estou contente. Ele só está aqui porque, infelizmente, ele não sabia dos seus direitos. Então, assim, se a gente for ficar aqui falando as coisas que a gente vê, a desvalorização que eles tentam desqualificar o sindicato, desqualificar as trabalhadoras, desqualificar a gente e fazer chantagem emocional, sabe?
Então, assim, é muita coisa. Agora mesmo, na pandemia, a gente tem, apesar de todo o problema que a gente está vivendo, a gente não deixou de fazer os plantão com todo esse distanciamento, com toda a proteção, mas tem caso que não dá para resolver pelo celular, pelo que a gente criou de condições para tentar resolver, tem caso que não dá. Aí a gente tem que chamar o atendimento presencial. Então, agora mesmo na pandemia, a gente está vendo assim, várias coisas acontecer, que nem esses dias mesmo, eu chamei um caso e o empregador falou que a gente estava com a faca no pescoço dele. Falei, imagina, o que é isso? A gente está apenas falando que a trabalhadora há mais de 8 anos numa casa, então a gente está atendendo assim muitos casos. Agora eu tenho que mandar embora, mas é por causa da pandemia, porque essa pandemia... Aí a gente vai ver, vai puxar os direitos dela, vai puxar o recolhimento do INSS, vai ver o recolhimento do Fundo de Garantia a partir de outubro de 2015. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Aí a gente fala, então, mas como? O senhor está dispensando essa trabalhadora agora? E aí, como que fica? Não, eu estou dispensando ela por causa da pandemia. Eu falo, mas espera aí, mas a pandemia é de 2020 e a trabalhadora é de 2012, 2008, 2010 que ela começou a trabalhar. Então, como que vai dispensar uma trabalhadora agora, nessas condições, sem os recolhimentos, sem ter a chance de receber o seu fundo de garantia, de receber o seguro-desemprego, porque não foi recolhido os seus direitos? Então, não tem como, não tem como. Mas agora nós estamos na pandemia. Fala, mas como assim, pandemia? Então, o que eu estou falando? O que eu estou falando para as trabalhadoras? E para todos, né? Os patrão, muitos sim, a gente reconhece que teve problema, muitos empregadores teve problema, pequenos comerciantes, pessoas, muitos tiveram problema, sim, e tiveram que dispensar as suas trabalhadoras, sim, por causa da pandemia, a gente reconhece. Mas muitos escondem atrás da pandemia, né? Muitos se escondem atrás da pandemia para estar dispensando as suas trabalhadoras agora e não pagar os seus direitos. Porque nós estamos aqui numa região, nós aqui da região de Campinas, estamos numa região muito rica, entende? E é uma região onde os empregadores, muitos, querem que a trabalhadora dê comida na boca de criança de 12 anos. Amarre o sapato daquela criança para ir para a escola. E se a trabalhadora for tentar ensinar a criança a amarrar o sapato, o empregador acha ruim. Não, você está aqui para amarrar o sapato da criança. Você entendeu? Então, não é assim uma região que trabalha. Porque quando a gente vai falar de direito, eles falam assim, vocês querem acabar com a categoria, né? Quando a gente vai falar dos direitos, vai falar da lei. Não, vocês querem acabar, o sindicato quer acabar. A categoria só vai acabar o dia que os patrão fazer o seu serviço, ensinar os seus filhos a fazer. Deixa o trabalhador ensinar a criança a fazer, a comer sozinho, a cortar o seu bife, a amarrar o seu sapato. Então, é isso que a gente discute com eles. Essa categoria só vai acabar o dia que o patrão passar a sua camisa, o dia que ensinar os seus filhos a fazer, que fazer esse serviço. Então, nós aqui, e como na maioria do Brasil, nós estamos numa região rica e que essa categoria não vai acabar tão cedo. E é o que eles costumam falar
quando vai no sindicato ou quando a gente exige algumas coisas, eles falam isso e a trabalhadora, às vezes, fica até pensativa. Nossa, mas se acabar a categoria, como que eu vou fazer? Então, companheiras, trabalhadoras domésticas, essa categoria não vai acabar. O que nós temos que fazer é exigir os nossos direitos, é ser profissional, é não ter vergonha de ser doméstica, levar a carteira, agora tem essa carteira aí virtual, né? Mas exigir esse registro no primeiro dia, exigir o registro em carteira no primeiro dia de trabalho. Eu costumo falar o seguinte, a carteira de trabalho foi feita para registrar. Não existe esse negócio assim de, vai sujar minha carteira. Não vai sujar a carteira. A carteira foi feita para registrar, não importa quanto tempo que ela vai ficar registrada, tem que ser registrada. Não dá para a gente ser uma categoria tão grande e até hoje nós atendemos assim, muita trabalhadora ainda sem registro. Aí, quando chega um problema de saúde, quando chega a idade de se aposentar e que a trabalhadora vai perceber que trabalhou tanto tempo e não pode se aposentar porque não teve o registro, que falta tempo. E cada dia vai ficar mais difícil, porque agora também nós temos um governo que está aí que quer acabar com tudo que a gente conquistou, quer que a gente morra trabalhando, não quer que o trabalhador, que a trabalhadora chegue a uma aposentadoria, entende? Então, nós temos que exigir o registro em carteira, desde o primeiro dia de trabalho, sabe? Não tem esse negócio de sujar carteira, nada. Registro em carteira é imediato. E depois, está sempre verificando se está sendo recolhido. Porque, como eu acabei de falar, a gente tem verificado muito caso aqui de trabalhadora registrada na carteira, mas que não tem o recolhimento. Se não tem o recolhimento, é a mesma coisa que tivesse sem registro. Então, é muito complicado, é muito complicado. E agora, na pandemia, a gente viu também muitos trabalhadores com mais de 60 anos, por exemplo, sem se aposentar e que não conseguem trabalho. Muitas companheiras, trabalhadoras domésticas, que não conseguem trabalho. Por quê? Os empregadores, eles agem de acordo com o interesse, né? Então, eles querem trabalhadora mais nova, até 40 anos, e dispensando as suas trabalhadoras mais velhas. É muito complicado também. É muito complicado. Eu também queria falar o seguinte, hoje, 1º de abril, nós estamos entrando aí no mês de abril, que é um mês também dedicado às trabalhadoras domésticas, né? E por isso nós estamos já iniciando o mês com esse debate. É um mês que, no dia 27 de abril, é o Dia da Trabalhadora Doméstica, porque dizem a história que uma trabalhadora doméstica virou santa, né? Porque ajudava as outras companheiras, porque levava alimento para as outras pessoas. E ela virou santa, e aí tem essa história aí também. Então, nós estamos passando por um momento difícil. Acho que muitas vão ter que virar santa, porque uma carestia enorme, o salário não está acompanhando, o salário dos trabalhadores em geral não acompanha, tudo aumentou, e a gente não está conseguindo sobreviver com o que a gente ganha, ainda mais com tanto desemprego que nós estamos tendo.
aqui na nossa região, muitas companheiras. Como a Luísa falou dos condomínios, prédio, condomínio, aqui na nossa região, nós temos muitos condomínios e a gente não tem acesso a esses condomínios. O máximo que a gente pode fazer é ir na portaria, conversar com as trabalhadoras, levar um boletim. Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Muitas até falam para a gente, muitas coisas que estão acontecendo, né? Aqui nós tivemos também muito essa questão da trabalhadora ficar afastada, patrão afastou a trabalhadora, né? Passou a receber pelo governo, mas exigiu que a trabalhadora fosse trabalhar. Nós tivemos muito isso aqui. E a trabalhadora afastada foi trabalhar. Só que ela não sabia que isso ia prejudicar o 13º dela. Então, muitas trabalhadoras chegou em dezembro, achou que ia ter o seu 13º e não teve o 13º completo, porque os meses que ela ficou afastada, ela não recebeu o 13º. Então, tivemos muito esse problema também. Os empregadores teriam que ter comunicado ao sindicato quem era essa trabalhadora que ele estava afastando. O sindicato teria que ter entrado em contato com essa trabalhadora, só que também isso não aconteceu. Foi mínimo os empregadores que comunicou ao sindicato. Só que depois, na hora que veio os problemas, que daí ele não podia mandar embora, tinha que esperar o período, aí ele foi procurar o sindicato. Mas, assim, eles não cumprem com as coisas que tem que fazer. E eles têm acesso às informações. Os empregadores têm acesso às informações. Não dá para falar que não teve acesso, que não sabia como que deveria fazer ou não. Então, é isso. Eu também vou ver se tem alguma pergunta aí, né? Porque a gente fica falando demais aqui, de repente tem alguma pergunta aí, a gente está aqui falando coisa que as pessoas, às vezes, querem ouvir outras coisas. Então, vou passar para a Guida aí, ver se tem alguma pergunta. Obrigada, Domingas, valeu. Lembrando, né, como a Domingas falou, primeiro falar que dia 30 de março agora é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, né? Eu estava com a dúvida, porque no calendário nacional parece dia 22/6, e eu estava com essa dúvida, mas a Luísa me tirou essa dúvida, a Cleusa também, que nos assessora, tirou essa dúvida para mim. Então, dia 30 agora foi o Dia Internacional, é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. E o Dia da Trabalhadora Doméstica é o dia 27 de abril, por isso que o nosso mandato, né, resolveu fazer uma jornada aí, junto com o Sindicato das Domésticas, nessa jornada para dar voz a essas trabalhadoras, que inclusive a primeira pessoa a ser vitimada pela Covid-19 no Brasil foi uma trabalhadora doméstica, né? Foi uma trabalhadora doméstica que foi contaminada no local de trabalho, porque a sua patroa, né, a sua empregadora, tinha ido viajar para fora, retornou ao Brasil e não garantiu que essa trabalhadora pudesse fazer o isolamento social, ou seja, ela não se preocupou com a vida dessa trabalhadora, né? Obrigou essa trabalhadora a ir trabalhar, inclusive cuidar dela, né, nesse período que ela estava adoecida e foi contaminada e veio a falecer. Então, isso é um dado muito importante para a gente não esquecer, né? Porque as pessoas falam que os efeitos da pandemia é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Não é. A gente sabe muito bem que tem um setor, né, que não é da classe trabalhadora, tem um setor aí que consegue se proteger muito bem, inclusive consegue ter aí um resultado melhor no enfrentamento à pandemia, sendo que os trabalhadores como a Luísa, como a Domingas aqui relatou muito bem, tem que enfrentar transporte público, é obrigado a trabalhar,
não tem direito a isolamento social, nem ao lockdown, enfim, de acordo com a própria informação que a Luísa nos trouxe sobre a campanha que elas fizeram, né, que era para garantir que a trabalhadora doméstica pudesse fazer isolamento social em casa, e isso, a campanha não colou, né, não pegou porque os patrões, aí as patroas, né, enfim, não conseguem ficar sem essa trabalhadora. Então, isso tem que ser dito em alto bom som. Isso tem que ser dito em alto bom som para todo mundo saber. Os efeitos da pandemia não é igual para todo mundo, né? Tem um setor aí que sofre muito mais, que são os trabalhadores e principalmente as trabalhadoras domésticas. Eu vou fazer aqui duas questões assim, para a gente poder... Nossa, tá passando um carro de som bem aqui perto de casa agora, né? Que atrapalha a gente falar. E aí eu quero fazer duas questões, aí eu passo para vocês responderem, e se vocês quiserem falar também, né, mais coisas que deixou de falar no primeiro bloco. Primeiro é falar que, para Domingas, né, a Luísa tocou um pouco, mas sobre o legado da Laudelina, né? Tem muita gente aqui em Campinas que não sabe da história da Laudelina. E uma vez eu fui fazer um curso sobre a questão racial, e a história da Laudelina, a luta da Laudelina foi falada, né? E me emocionou muito, porque ela foi uma mulher até à frente do seu tempo, né? Ela conseguiu organizar uma luta tão difícil, né, que das trabalhadoras domésticas, como a Domingas disse. Mal a gente consegue acessar as trabalhadoras que trabalham no condomínio, porque é uma categoria muito esparsa, né, que está muito pulverizada. Como é que você organiza, né, uma ação, né, conjunta com essas trabalhadoras que estão espalhadas em várias casas? Você não tem um local determinado para acessá-las, né? E aí a Laudelina, ela conseguiu, no seu tempo, enfim, organizar muitas lutas. Então, queria dizer se esse legado de luta da Laudelina, se tem influência direta aqui no trabalho do Sindicato das Domésticas aqui em Campinas. E a outra questão que talvez vá para as duas é perguntar o seguinte: a gente tem tido muita informação sobre a questão das trabalhadoras imigrantes, né? E como que se isso tem chegado até vocês, tem chegado, porque a gente sabe que os sindicatos, e principalmente o sindicato das trabalhadoras domésticas, acabam tendo acesso a vários tipos de violência, né? De mulheres, enfim. E eu gostaria de saber se tem tido tem recebido esse tipo, né, de denúncia, tem se deparado com essa forma de violência. Porque muitas vezes nós sabemos que muitas famílias utilizam dos trabalhos dos imigrantes, né, das pessoas que vêm de outros locais, de outros países, e exploram esse trabalho, como a Luísa falou, que é um trabalho análogo aí ao escravo. Se vocês têm se deparado também com essa situação. E, por fim, fazer uma pergunta aí, a Luísa também tocou na hora que ela estava falando. Eu tenho, assim, eu sei que para mim é muito, muito certo, né? É muito evidente que nós sofremos um golpe, né, em 2016, e que parte do setor que levantou para dar esse golpe, né, nos trabalhadores aqui no Brasil, para retirar uma presidenta que foi legitimamente eleita, a PEC das domésticas foi algo que tocou muito sério nesse setor golpista, né? Eu lembro que quando a presidenta Dilma apresentou a PEC das domésticas, tentando fazer uma reparação histórica, como a Luísa falou, porque as trabalhadoras domésticas ficou fora, né, da CLT, e ficou fora não só da CLT, ela ficou fora também dos direitos sociais que estão lá contidos na Constituição Federal. Ela ficou de fora, a trabalhadora doméstica.
os trabalhadores domésticos ficaram de fora. E quando a presidenta Dilma veio e tentou fazer essa reparação, né, tentou incluir os trabalhadores dentro dos direitos sociais trabalhistas, houve um verdadeiro levante. Então, eu gostaria de saber de vocês, isso é fato? Se vocês concordam com essa leitura? É isso, meninas. Quem que responde primeiro? Pode ser a Luísa? Se me permite... Eu também. Bem, se me permite, eu gostaria de responder primeiro, porque lembra que eu estou pendente no... Bem, a questão da luta da dona Laudelina, eu vou deixar para a companheira Domingas responder, porque ela conviveu com a dona Laudelina. Eu nem a conheci pessoalmente, então o que eu sei é baseado nas histórias que as pessoas me contam e também no que eu leio. Então, eu gostaria de responder, sabe, sobre as trabalhadoras migrantes e a PEC. A questão das trabalhadoras domésticas imigrantes é uma coisa muito séria e muito grave, não só no Brasil, como no mundo todo. Inclusive, os países, né, do Oriente Médio, eles compram, pasmem, compram trabalhadoras domésticas, na sua maioria, mulheres filipinas, indianas, que são os países assim onde as condições de trabalho para o trabalho doméstico ainda é muito precária, né? Então, é uma coisa absurda. Aqui no Brasil, mesmo com todas as precariedades da lei, que não é cumprida, mas ainda temos algumas coisas que nos destaca no cenário mundial como o país que tem a maior gama de direitos, né? A maior quantidade de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Então, as trabalhadoras domésticas imigrantes, ao chegar no Brasil, elas devem ter os mesmos direitos que as trabalhadoras domésticas brasileiras, as nativas. O que acontece é que muitos empregadores, aí tem uns 2 anos, muito antes da pandemia, houve um escândalo. Uma trabalhadora doméstica filipina passou mal, porque estava tão faminta que se alimentou da comida do cachorro. Ela era babá de uma família, né, de classe média alta, bem alta. Então, contratou essa trabalhadora lá na Filipina através de uma agência, né? E essa agência e tem essa questão que quando chega aqui, e aí entra a condição de trabalho análogo à escravidão. Quando chega aqui no Brasil, confisca o passaporte e fica a trabalhadora doméstica refém, né? Também tem a questão da comunicação, porque a maioria fala inglês e elas chegam aqui, vai conviver com outras trabalhadoras, não vão conseguir se comunicar, porque também tem a deficiência nossa, que mal nós falamos a nossa língua, né? Então, além dessa dificuldade na comunicação, ainda tem a questão que elas ficam praticamente isoladas. E, enquanto isso, quem contratou, né, essa trabalhadora, ela já economizou, vamos dizer assim, com as aulas de inglês para o filho, porque foi uma babá, né? Isso foi um fiozinho, uma pontinha, sabe? O fiozinho da meada que foi descoberto e uma pontinha do iceberg do que acontece, principalmente no estado de São Paulo. Então, quando essa trabalhadora foi socorrida, aí alguém, né, conseguiu, que a gente sabe que tem médicos que falam inglês fluentemente, e conseguiu comunicar-se com essa trabalhadora e veio daí a denúncia. O SEDIC tem feito um trabalho muito bom nessa questão do trabalho doméstico migrante. E aí não é só as Filipinas, tem várias outras nacionalidades que estão aqui do Brasil. Começou a fazer, pesquisar e denunciar esse trabalho doméstico imigrante. E o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, está no masculino, né, apesar de sermos maioria. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo, cuja presidenta, Silvia Maria, ela é uma pessoa muito aguerrida nessa luta e tem buscado, junto com a diretora
de trabalho migrante, que é uma boliviana chamada Diana Sodi Garcia. A Diana tem acompanhado todas as audiências no que se refere ao trabalho doméstico migrante, exatamente por isso, para que o direito da trabalhadora doméstica migrante seja equiparado aos nossos direitos, porque a partir do momento que ela está em solo brasileiro, com o empregador brasileiro, o direito dela passa a ser igual ao nosso. Muito justo, afinal de contas, é a mesma categoria. O fato dela ser de outra nacionalidade não pode interferir numa conquista que é para a categoria. Então, respondendo à questão das trabalhadoras domésticas migrantes. E quanto à PEC das domésticas, vereadora Guida, a PEC das domésticas foi importante. Muitas vezes a imprensa acha que a precariedade hoje no trabalho doméstico, a quantidade de trabalhadoras desempregadas, né, e na informalidade, se deve ao fato da PEC das domésticas. Sabemos que mexeu, sim, com a classe média. Muito. Tanto é que nas redes sociais, no momento do impeachment, teve um cartaz que me chamou a atenção e me revoltou. Dilma, sua miserável, por conta de você não terei mais trabalhadora doméstica ao meu dispor. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma trabalhadora doméstica na casa dela, ao dispor dela, a hora que ela precisasse ou quisesse, mas não pagava a hora extra. E a PEC veio dizer, não, ela tem direito a uma jornada de trabalho, se faz hora extra tem que ser pago. Então, mexeu com o imaginário das pessoas, mexeu. Também teve aquela questão, o filme A Que Horas Ela Volta, ali mostrou as desigualdades sociais, né? Mostrou a vida da trabalhadora doméstica que migra, muitas vezes as trabalhadoras dos estados da região norte, da região nordeste, migram para São Paulo porque ainda é o lugar onde se paga melhor o trabalho doméstico. Os estados da região sudeste, né? Então, elas migram na esperança de conseguir uma vaga de emprego que pague melhor e, com isso, ficar mandando dinheiro para a família. Mas aí tem a filha da doméstica, né? Que passa num vestibular concorridíssimo para um curso também concorrido, que é arquitetura, enquanto que o filho da patroa, que foi criado com todas as chances, todas as oportunidades de passar naquele vestibular, não passou. Então, ela teve aquela raiva, né? A patroa teve aquela raiva e passou a impor retaliação para a Val, que era a personagem da Regina Casé. Então, ali a gente viu que a PEC das domésticas mexeu. E não foi só a PEC das domésticas que mexeu. Mexeu o governo Lula quando possibilitou. Eu mesma, eu nunca tinha andado de avião, gente. E quando eu entrei no avião a primeira vez, em 2009, quando eu fui para Brasília, eu fiquei deslumbrada, não vou negar, né? Hoje, para mim, é tranquilo, eu entro sempre tudinho, mas eu entrei e fiquei assim, ó, olhando a minha volta, como é aquilo, como aquele troço pesado consegue voar. Então, muita gente conseguiu ter coisas, né? Participar daquilo que o Estado brasileiro podia oferecer, não o Estado em si, mas as oportunidades, né? Que foi a gente poder viajar de avião, a gente ter os nossos filhos e filhas. Minhas netas, as minhas 2 netas têm graduação superior. E isso foi graças a quê? Graças aos programas implementados pelo governo Lula ainda. E é a primeira geração da minha família, incluindo aí primos, primas, tios, sobrinhas, primeira geração da minha família que tem graduação superior são minhas 2 netas. A terceira está fazendo nutrição. Está fazendo, mas a gente já está sentindo, como se diz, o nó apertando no pescoço, porque a gente está aí com um desmonte, né, de todas as coisas boas que foram implementadas nos governos anteriores, e hoje a gente está sofrendo esse desmonte. Então, a PEC das domésticas também contemplou essas pessoas que acham um verdadeiro absurdo a doméstica botar filhos na faculdade, a doméstica ter casa própria, né, porque o programa Minha Casa Minha Vida contemplou muitas trabalhadoras domésticas. E a gente viu que, para essas pessoas, esse golpe na presidenta Dilma, uma mulher eleita democraticamente, uma mulher íntegra, né? O golpe na presidenta Dilma, na realidade, foi mirado naquela pessoa, o golpe foi em cima daquela pessoa que estava dando continuidade a um governo que
vinha diminuindo as desigualdades sociais e implementando gradativamente políticas públicas para contemplar o povo, né, a maioria da população brasileira, a força de trabalho desse país, porque o trabalho mesmo, a força mesmo de trabalho desse país não vem do executivo que está com a caneta, ele é ali aquele intermediário que pega o telefone, faz a negociação, que não faz nenhum esforço físico, mas na hora de fazer a mão de obra mesmo, a força bruta, como se diz, aquela força de trabalho que impulsiona a economia do país, somos nós, mulheres negras, homens negros, é o povo negro, é o povo periférico, é o povo que não tem oportunidade de estar numa faculdade. Então, isso incomodou muito. E nessa de incomodar muito, se mirou aquela pessoa, né? Aquela pessoa que estava ali dando aquela continuidade. Então, vamos mirar, vamos focar naquela pessoa para retirar aquela pessoa, e aí a gente está vendo o que está acontecendo. Então, a gente sempre desconstrói a questão de que o trabalho doméstico hoje está na informalidade por conta das nossas conquistas. Não é. É por conta da não aceitação, né, das categorias favorecidas, né, das pessoas que sempre tiveram oportunidades na vida, que sempre estiveram nas melhores condições, nos melhores espaços, nos bairros bem estruturados, com serviços de água, luz, esgoto, tudo funcionando. Enquanto que aquelas pessoas que moram nas periferias sem nenhuma política pública que impulsiona a economia, essas, na cabeça dessas pessoas, não podem melhorar. Sabe por quê? Porque quando você vai estudar, quando você começa a pensar, começa a refletir e começa a dizer, não, eu não aceito ser tratado dessa forma, começa a incomodar, e aí aquela pessoa pensa o seguinte, opa, estou perdendo mão de obra barata, porque as pessoas estão se qualificando, então estou perdendo mão de obra barata, e se eu perco mão de obra barata, eu vou ter que dividir um pouco mais o lucro, porque essa pessoa está se qualificando, está entrando no mercado de trabalho de uma forma mais igual, né? Não totalmente igual, mas está se aproximando, então, opa, isso me incomoda, vamos dar um basta nisso, vamos frear essa política pública, vamos frear como é que eu digo? Esse desenvolvimento e essa inclusão social. Então, é isso que eu, enquanto cidadã, enxergo, e é isso que os nossos sindicatos, as nossas dirigentes, a companheira Domingas, com certeza, há de concordar com essa fala, de dizer que depois que a gente começou a ter consciência política, né? A gente amadurecendo aos pouquinhos, que consciência não é uma coisa que a gente compra nem que impõe. A gente vai simplesmente mostrando àquela pessoa que ela tem o poder de refletir, que ela tem o poder de pensar, e quando a pessoa começa a pensar, começa a ver as desigualdades, aí diz, não, eu não mereço ser tratado dessa forma, então eu quero um tratamento mais igualitário, e isso incomoda, infelizmente, que não deveria ser assim, né? Aí a gente fala em justiça, igualdade social, mas é aquele dito popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, infelizmente. Então, vereadora Guida Calisto, eu estou muito feliz, né, pelo convite, e vou continuar até terminar o debate, mas a minha fala está concluída. Muito obrigada em meu nome, em nome da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, e saber que esse mês de abril, aí a gente, não só a senhora, como outras pessoas, vai fazer também atividades voltadas para discutir o trabalho doméstico, e a própria federação está, no mês de abril, fazendo lives semanais, uma live a cada semana, e essa live tem também um caráter solidário, que é arrecadar fundos ou cestas básicas para distribuir com aquelas companheiras que estão mais necessitadas. O ano passado a gente teve um programa nesse sentido, no total se conseguiu distribuir quase 4.500 cestas básicas, um número bem pequeno em relação à demanda, né? Tivemos também distribuição de produtos de limpeza com uma parceria,
mas esse ano a gente vai fazer lives solidárias, né? A primeira já vai ser agora, na terça-feira, 6 de abril, e a cada terça-feira, 6, 13, 20 e 27, que é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, vamos estar fazendo lives de caráter solidário para conseguir arrecadar fundos para distribuir cestas básicas para as companheiras. Obrigada pela oportunidade, vereadora. Foi um prazer estar aqui com a senhora. Vou ficar até o final. Obrigada, Luísa. Obrigada mesmo. Vou passar rapidinho para a Domingas para a gente poder encerrar mais ou menos no horário. Domingas, é contigo, querida. Oi, tá ouvindo? Tá ligado, né? Acho que tá. Só para não esquecer, dentro do programa aí, nacional, no governo do Lula e da Dilma, nós tivemos também o programa Doméstica Cidadã. Foi muito importante e nós aqui em Campinas fizemos. E esse curso fazia com que a trabalhadora conhecesse o seu próprio território, conhecesse a sua cidade, porque, como a Luísa pública, porque a gente acaba naquele corre-corre sendo consumida. Então, esse programa Doméstica Cidadã, que foi feita também do governo Lula e Dilma, foi muito importante, muito importante. Eu mesma participei, e aí foi um incentivo para mim fazer o meu ginasial, que eu não tinha também. Aprendi muito, e muitas companheiras prosseguiram e foram até a faculdade. Tem muitas companheiras aí que hoje têm a faculdade com incentivo desse programa Doméstica Cidadã. E outra coisa também que aconteceu, aí quando a Luísa falou do avião, eu lembrei, logo no começo. Está sem som, Domingas. Quando eles estavam... voltou. É que a internet deve estar com instabilidade lá na Domingas. Pode falar, Domingas. Aquele ministro lá da economia, na discussão política deles lá sobre a economia, ele falou que a responsabilidade da alta do dólar era da doméstica, que até a doméstica vai para o Walt Disney, né? Quer dizer, para ele é um absurdo uma doméstica andar de avião. Daí ficou explícito o porquê do golpe, o porquê tudo isso aconteceu. Por tudo isso aí que a Luísa já falou, a não aceitação de ver alguma coisa a mais para a classe trabalhadora, né? Porque eles acham que a classe trabalhadora tem que estar sempre nos pés deles, não pode ter o mínimo. Então, é isso, só para não esquecer. Falando aqui do legado da Dona Nina, que eu sempre falei Dona Nina, né? A gente conheceu a Dona Laudelina, né? Tem uma história aí que eu não... Para falar, vai ter que ficar aqui 2, 3 dias falando, né? Uma pessoa que bem à frente também, por tudo que ela passou, né? Uma trabalhadora que, aos 12 anos, foi cuidar de criança e aprendeu a ler e escrever, porque as crianças que ela cuidava tinha professor particular, e ela aprendia, mas não podia falar que ela estava aprendendo. Ela contava isso para nós. Ela não podia falar que ela estava aprendendo, que os filhos da patroa não conseguiam aprender, e ela estava aprendendo. Ela estava ali cuidando das crianças, o professor dando aula, e ela aprendia tudo. Então, assim, ela aprendeu a ler, escrever, e sempre preocupada com a causa, com a luta dos trabalhadores. E ela
participava do movimento negro, né? E ela trabalhava de uma forma, fazia festas, né? Fazia festa, fazia baile de debutante, mas não assim diretamente. Então, ela trabalhava de uma forma que as pessoas foi passando e ela conseguiu fazer esse trabalho. E nós aprendemos muito com isso. Aprendemos muito com isso. Ela tinha apoio, muito apoio, e nós aqui de Campinas é fundamental esse apoio. A gente só está aqui até hoje, só temos o sindicato também pelo apoio dos outros trabalhadores aqui, apoio da CUT, apoio dos outros sindicatos, das companheiras, dos movimentos de mulheres, dos mandatos que já tivemos na Câmara, que nos apoiou. Nós temos aí a homenagem do dia 27 da medalha Laudelina, que agora a Guida vai estar fazendo, que todo ano a gente faz, que foi a vereadora Maria José, a primeira vereadora negra aqui em Campinas, que fez essa lei de homenagear as trabalhadoras domésticas para dar visão a essa categoria que é tão importante, que ela também foi trabalhadora doméstica. Então, nós temos muito apoio. Então, esse legado para nós é uma responsabilidade muito grande, sabe? Carregar esse legado da dona Nina, dessa luta dela, de ter deixado a casa, de ter levado a gente lá no cartório e falou, olha, vou deixar essa casa para vocês fazer o trabalho enquanto tiver uma doméstica sendo explorada, enquanto tiver uma doméstica sofrendo, precisando de orientação, precisando de uma ajuda, de uma palavra, essa casa vai existir. É para isso que eu estou deixando essa casa, para vocês fazer o trabalho. Então, assim, é um peso, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente não desanima, nós estamos aí e feliz porque temos muito apoio. Agora mesmo, no mês de março, o mês da mulher, todas as outras companheiras dos outros movimentos, outros grupos de mulher, citou a trabalhadora doméstica por causa dessa pandemia, por causa de tudo isso que a gente está vivendo. Então, no mês de março inteiro, foi discutido a questão da mulher trabalhadora mais voltada para a questão da mulher trabalhadora doméstica, pelo tudo que a gente viu, que desde o começo da pandemia, a primeira companheira que faleceu, o caso da companheira Mirtes, que teve o seu filho morto por causa da patroa exigir que ela fosse andar com o cachorro. Não é diferente nas outras regiões. Aqui na nossa cidade, aqui nós tivemos muitos casos parecidos. Nós tivemos companheira que não morreu de Covid, mas morreu com outros problemas. Companheira grávida, que teve outros problemas de saúde por pressão psicológica, Então, nós temos também muitas companheiras que estão com problema depressivo, problemas psicológicos, problema na gravidez, problema de câncer. Vamos esperar um pouquinho, acho que ela já retorna, né? Oi. Oi, Domingas, acho que caiu o seu sinal, mas pode continuar. Problema na internet aqui. Então, como eu estava falando, então é complicado, mas a gente não desanima. É um legado muito importante, é uma luta, né? Mas a gente está aqui contando com o apoio de outras companheiras, como aí a companheira Guida e outros que já passaram aí pela Câmara e outros
que virão, a gente não vai desanimar e estamos aqui na luta. E a esperança, né? Também foi falado sobre a questão das migrantes. Nós tivemos, sim, problemas aqui em Campinas. É uma preocupação muito grande com essa causa, porque no passado a gente vinha muitas companheiras vindo do próprio país, né? Vindo do Nordeste, vindo aqui para a nossa região. Companheiras muito novas que eram trazidas para cá. Mas agora a gente está vendo, tem aparecido, tem chegado até nós, casos de companheiras de outros países, né? Do Peru, do Haiti, e é uma preocupação muito grande, como eu já falei para vocês. Nós estamos numa região muito rica e com muita facilidade de fazer, dos patrão agir errado, do patrão agir com maldade. Então, é mais uma preocupação que nós estamos, sim, principalmente agora nesse momento de pandemia. Nós sabemos que aqui no nosso país está tudo muito atrasado. Essa questão da vacina, nós estamos aí com um desgoverno que não incentiva a vacina. Então, a nossa preocupação é que isso comece a crescer aqui, principalmente na nossa região, que comecem a trazer companheiras e chega aqui, é dito para ela que elas estão ilegal, que elas não podem sair, não podem ter contato, né? Não pode ter contato. Até já recebemos alguns casos que a gente descobriu, foi outras companheiras que falou, olha, tem uma trabalhadora ali no condomínio que eu trabalho que ela não pode ter contato, tal, e a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe falar. Então, é uma preocupação. Então, nós estamos muito atentas a essa questão e pedimos ajuda, né? Pedimos ajuda aí dos mandatos, pedimos ajuda de todos. Aqui em Campinas tem uma secretaria aí do migrante e nós estamos atentas para que isso não venha acontecer, e que as trabalhadoras domésticas não venham a sofrer mais esse golpe de sair da sua região, do seu país e vir para cá em regime de escravidão. Não sei, Guida, se tem mais alguma coisa que você me perguntou, mas eu me perdi toda aqui, mas se tiver, você me fala aí que eu já tento me localizar aqui, que eu sou muito desorganizada nos debates. Imagina, Domingas, você respondeu tudo. Se você quiser já fazer a sua falinha final aí, porque a Luísa já fez, então se você quiser fazer as suas considerações finais, aí eu logo encerro em seguida. Tá, então, eu queria, foi também me pedido para falar uma palavra de esperança, né? Eu queria falar diretamente para as companheiras trabalhadoras domésticas. A nossa esperança é para a gente se valorizar, entender que o nosso trabalho é uma profissão, nós somos uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras domésticas e que a nossa esperança é a nossa valorização, é nós se valorizar e saber que o nosso trabalho é importante, o nosso trabalho é fundamental. A sociedade não vive sem esse trabalho nosso. E cabe a nós a exigir, nos valorizar para que a gente seja mais respeitada. E seria isso. A esperança é a nossa valorização mesmo. E pedir para as trabalhadoras procurar o sindicato, que nem eu já falei, a gente continua, nós temos um número de zap para comunicar. Eu também coloquei o meu celular à disposição das trabalhadoras. Nós temos o sindicato, entre em contato, a gente não está com a porta fechada, mas a gente está lá dentro, nos plantão, atende o telefone,
Se for um caso de conversar presencial, a gente vai conversar presencial com a trabalhadora, com todo cuidado, com todo distanciamento. E nós não vamos arredar o pé dessa luta. Nós estamos aqui para o que der e vier, porque nós temos um apoio das outras companheiras, temos apoio aí da Guida, e nós não vamos desarredar o pé. Estamos aqui para o que der e vier. A vitória é nossa, a luta continua, e não vamos dar nem um passo atrás, nem um passo atrás. Vamos para frente, companheira, que a luta é nossa. Um bom dia e muito obrigado, Guida, pelo convite. Eu que agradeço, Domingas, agradeço a Domingas, a Luísa Batista. Obrigada por esse debate maravilhoso. Dizer que, primeiro, as falas aqui de vocês nos possibilitam a fazer alguns requerimentos, principalmente aqui em Campinas. Essa questão das trabalhadoras imigrantes que estão aqui em Campinas, né, trabalhando em situação análoga a escravo, nós vamos estar, o nosso mandato, fazendo alguns requerimentos para o poder público, saber qual é a política pública, qual é, né, a intervenção do poder público nessa situação aqui. Então, já me comprometo que o nosso mandato vai fazer, né, requerimentos, pedindo aí informações e provocando o Poder Executivo nessa situação, tá? Dizer que a gente vai estar, de fato, dando visibilidade, né, nesse mês de abril, a luta das trabalhadoras domésticas, e no dia 27 a gente espera aí estar fazendo a entrega da medalha Laudelina. Agradeço mais uma vez a vocês, muito obrigada, né, e que a gente possa nos encontrar aqui, que vamos, né, nos encontrar. A gente vai ter um roteiro aí de debates aí nesse mês de abril, para poder pautar a luta de vocês. Então, agradeço aqui, vou finalizar, agradeço os trabalhadores, os funcionários da TV Câmara, que pôde, né, garantir esse espaço de debate aqui, organizou tudo, dizer que assim que eu conseguir o link, eu vou enviar para vocês, Luísa, para você, Domingas, inclusive para estar compartilhando nas nossas redes, tá? Porque o debate aqui foi muito importante, foi muito bom, foi um debate qualificado da luta dessas trabalhadoras e que vocês aí, de forma muito combativa, têm levado à frente. Obrigada mais uma vez, né? Um bom aí quinta, uma boa sexta-feira, né? Santa para muitos cristãos aí que comemoram, e vamos à luta. Valeu, conte com o nosso mandato. Um beijo, pessoal. Tchau. Obrigada, meninas. Obrigada. E eu sou fruto do TDC. É isso aí. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Nada, tchau. TV Câmara, Campinas.